Olá pessoal, tudo bem com vocês? Você já me conhece, né? Primeiramente eu sou o Robson e eu decidi gravar essa videoaula para vocês da disciplina de lógica de programação do professor Elisandro, né? Para estar explicando um pouquinho sobre o funcionamento de lógica de programação, tá? Então vai ser uma simples videoaula. Eu vou trabalhar em cima da apostila do professor Elisandro, né? E para estar tirando a dúvida de vocês, tá? E então, mas assim, como nós estamos na segunda semana, mas para a gente poder ter acredito que vocês tirarem as suas dúvidas, vamos fazer uma revisãozinha na primeira semana em cima da apostila, tá? Eu vou fazer a comparação da lógica junto com o VisualAlg para vocês entenderem melhor, tá? Então vamos abrir, eu já estou na plataforma, eu vou abrir a apostila parte 1, tá? Do professor aí que disponibilizou para nós trabalharmos. E eu não vou me apresentar, você já me conhece, né? Então você já sabe a minha formação. Assim, eu sou professor mediador, o professor Elisandro, ele também é coordenador do curso, né? Eu conversei com ele se eu poderia estar gravando essa videoaula para estar auxiliando vocês, ele autorizou, tá? E então, vamos começar lá, né? Deixa eu pegar aqui, a apostila da primeira semana, primeiro ele veio com a introdução à lógica de programação, tá? Então, eu vou focar assim bem simples a introdução para aqueles que nunca tiveram contato com programação, tá? Então, pessoal, é o seguinte, antes da gente ir para programação propriamente dita, que é a linguagem de programação que vocês vão aprender, que é o Java, nós precisamos entender como é que o computador pensa, né? Como é que é montado esse programa. Então a lógica de programação nos ajuda a fazer essa sequência dessa montagem desses programas, né? E nisso a gente trabalha com esse pensamento lógico. Então por isso que primeiramente trabalha com esse conceito de lógica, né? Então, como ele fala aqui, ó, a elaboração de pensamento, tá? Então através de um raciocínio, né, que tenha começo, meio e fim. E ele tem que ser um raciocínio que tem uma sequência, ele não pode ser uma sequência invertida, né? Como, por exemplo, eu vou tomar um banho. Na hora que eu vou tomar um banho, a primeira coisa que eu tenho que fazer, qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Ligar o chuveiro? Opa! O programador ele não pode pensar nisso. A primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar a roupa. Não seria nem ligar o chuveiro. Mas espera aí, eu estou dentro do banheiro? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou tomar um banho, então eu vou pro banheiro. Depois eu tiro a roupa, né? Então, aí eu tenho as etapas de tirar a roupa, a camiseta, a calça, a meia, vai embora, né? E aí eu vou ligar o meu chuveiro, né? E aí eu começo todo o procedimento, né? Então isso é uma lógica de pensamento e eu tenho que trabalhar com todos esses detalhes quando eu vou fazer uma programação, né? Então por isso que ele vem essa explicação aqui para a gente entender o que é essa lógica. Ele vem falar a lógica do cotidiano, né? Aqui, por exemplo, o que ele falou, a troca de uma lâmpada, né? Então por isso que ele dá essa introduçãozinha. E aí, então, a lógica do cotidiano nos auxilia a desenvolver o nosso raciocínio lógico. E com isso nós temos a lógica de programação. Tá? Então, vamos pensar assim, eu preciso somar dois números. Então, para eu somar dois números, primeiro eu preciso ter os dois números. Então, lembrando que eu crio um programa. Quem que alimenta o programa? É o usuário, né? O usuário, ele me manda uma informação. Então lembra que nós somos programadores, nós estamos desenvolvendo programas para as pessoas utilizarem. Então se eu quero criar um simples programa para somar dois números, então eu tenho que pedir que a pessoa digite o primeiro número,
que o usuário digite o segundo número, depois eu somo esses dois números, faço o cálculo para somar e depois eu mostro o resultado na tela, né? Então eu tenho que ter essa sequência lógica, uma sequência, essas instruções. E para organizar essas instruções, o que nós temos? Nós temos os algoritmos, né? Então eu tenho os algoritmos descritivos. O exemplo que ele fala aqui, ó, chupar uma bala, eu ponho pegar a bala, retirar o papel da bala, chupar a bala, jogar o papel no lixo. E agora somar dois números quaisquer. Escreva o primeiro número, escreva o segundo número, some o primeiro número e depois escreva o resultado da soma, tá? Então isso daqui, ó, é um algoritmo que a gente fala descritivo. Eu vou fazer a sequência lógica, né? Eu vou descrever a minha sequência lógica. Então, como que a gente representa a nossa lógica em programação? Através de algoritmos, tá? Então em lógica de programação a gente aprende a fazer algoritmos. Então aqui eu tenho, para eu pensar como eu vou fazer o meu programa, eu tenho que ter um algoritmo descritivo. Então eu vou somar dois números, então eu tenho que ter o primeiro número, eu tenho que ter o segundo número, depois eu tenho que somar e depois eu vou escrever o resultado. Beleza, isso daqui foi a minha sequência descritiva. Agora eu preciso transformar isso numa linguagem para o computador, né? E nisso eu posso criar dentro dos programas. Nós temos os programas, né, que para criar essa linguagem do computador, que nós vamos utilizar o Java. Existem vários outros, mas nós vamos trabalhar com Java dentro do nosso curso. E nisso, né, então isso foi a introduçãozinha do que é a lógica, né? E agora nós vamos direto para a unidade 2 aí, que seria para desenvolver esses algoritmos. Então vamos relembrar o que é algoritmos? Algoritmos são as maneiras que nós representamos as lógicas, né? Então, pessoal, o primeiro algoritmo que nós temos é o pseudocódigo, né? Então, esse pseudocódigo nada mais é que a linguagem Portugal que nós trabalhamos. É quase a mesma linguagem do Visualg que nós estamos já utilizando, mas o Visualg ele tem algumas regrinhas de linguagem de programação, tá? Mas que dá para ser usado dentro do pseudocódigo do mesmo jeito, tá? Então por isso a nossa apostila não foi escrita para o Visualg, a nossa apostila foi escrita para a lógica, tá? Visualg já é uma linguagem de programação simples para a gente testar a lógica, mas com as regras do Visualg, tá? Então por isso que a gente não pode confundir. Então, pessoal, algumas observações importantes aqui, ó. Usar somente o verbo por frase. Então assim, pode ver que tá lá escreva. Você já, né, a gente já viu alguns exemplos. Então o verbo escrever, então escreva, leia, se, né? Então início é apenas um verbo. Imaginar que você está desenvolvendo um algoritmo para pessoas que não trabalham com informática, né? Então quando a gente vai criar um programa, nós estamos criando programas para as pessoas leigas, para as pessoas que não têm noção de informática. Usar frases curtas e simples, ser objetivo e procurar usar as palavras que não tenham sentido duplo, ou seja, sentidos duplos, tá? Então é importante ressaltar que qualquer tarefa que siga determinado padrão pode ser escrita por um algoritmo, como exemplo, fazer um arroz, ou então calcular a soma de dois números, tá? Entretanto, ao montar um algoritmo, precisamos primeiro dividir o problema apresentado em três fases funcionais. Então, pessoal, isso é importantíssimo. Quando a gente vai criar um programa, nós temos que dividir em três fases: entrada, processamento e saída, tá? Então eu estou criando a soma de dois números. Eu vou ter que primeiro pedir para o usuário entrar com os dois números. Tudo que é entrada, o cara vai utilizar o teclado ou o mouse, né? Então ele vai ter que digitar os dois números, o primeiro e o segundo. O processamento é a soma, quando eu somo esses dois números.
e a saída é o resultado. Então, quem me dá a informação dos dois números é o usuário, né, entrada. O processamento calcula, né, a parte da soma, e a saída vai ser lá no monitor, né, ou numa impressora, o resultado. Então, quando eu vou criar um programa, um algoritmo, né, eu vou fazer o que? Eu vou pensar nessas três partes: entrada, processamento e saída. Já já vocês vão entender isso na prática, tá bom? Então, aquele editor fazendo o miojo, né? Eu tenho o miojo, eu vou entrar com ele. O processamento é na hora que eu vou estar cozinhando esse miojo, e a saída é ele pronto, né? Então tudo tem que ter o processamento, né, e a entrada e a saída. E agora vamos aos nossos trabalhos, né? Então, pessoal, criando um algoritmo, né? Então, para criarmos um algoritmo, temos sempre a seguinte estrutura básica, pessoal. Olha aqui, tá simples. Algoritmo é a primeira linha, depois vai onde eu vou criar as variáveis, início, aonde eu começo a minha linguagem de programação, e fim do algoritmo. Isso aqui é padrão, né? Então, só para a gente já começar a familiarizar, eu vou abrir aqui o meu Visualg. Só um minutinho, vocês têm o Visualg de vocês aberto aí, já salvo aí, né, pessoal? Deixa eu achar o meu aqui. Peraí, deixa eu ver onde eu gravei ele. Cadê você, Visualg? Achei meu Visualg aqui. Então vamos lá. Então, pessoal, quando nós abrimos o Visualg, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui, mas acho que ele não tem zoom. Deixa eu ver, não tem, pessoal. Mas acho que dá para vocês enxergarem tranquilo. Então vamos lá, olha lá, ó. Aqui tá igual da apostila, vamos comparar? Eu tô com a minha apostila, né? Olha lá, algoritmo. Eu vou pôr os dois dos lados aqui, ó. Deixa eu arrumar isso daqui. Deixa eu fechar minhas coisas aqui, que é mais fácil pra gente acompanhar o processo. Olha lá, eu vou pôr a apostila aqui do lado e o meu Visualg. Olha lá, pessoal. Então, quando eu abro o Visualg, eu tenho algoritmo, aqui depois do nome do algoritmo, né, ele aparece sem nome. Então, e aqui, ó, var, início e fim do algoritmo. Esses que estão com barra, pessoal, são comentários. Eu não sou obrigado a deixar, eu posso apagá-los. Eu até prefiro, tá? Porque fica mais limpo. Então, ó, eu deixo assim. Isso é a estrutura principal, tá? Então, comparando, ó, eu vou trabalhar com o meu Visualg aqui desse lado da tela e com a apostila para ficar mais fácil. Então, olha lá para vocês verem, algoritmo, tá? Aonde eu começo a declaração das minhas variáveis, que eu vou explicar já já. Início, aonde eu crio a minha programação, e o final do algoritmo. Então eu inicio o algoritmo e eu termino o algoritmo. Início das variáveis e início da minha sequência de programação, né, das minhas instruções para que o meu programa vai fazer, tá? Então, pessoal, vamos lá. Primeira coisa, quando eu começo, então eu vou pôr aqui, ó, esse nome é eu que escolho. Tudo que vai entre aspas é um texto, e esse nome eu vou escolher. Então eu vou pôr aqui, ó, exemplo 1, que é o dessa nossa primeira aula, tá? Então essa é a estrutura básica do algoritmo. E aqui vai ter explicaçãozinha na apostila para vocês, ó. Então, ó, tá tudo explicando, tudo que eu falei para vocês aqui ele tá explicando, tá? E aí, pessoal, ele vai explicar os primeiros comandos da parte de entrada, tá? Então, os comandos que fazem parte da entrada são os comandos leia e escreva, tá?
Então esses são os primeiros comandos que nós podemos trabalhar, né? Então olha aqui, ele já vem na apostila o primeiro exemplo, né? Algoritmo exemplo 1. Aí, então vamos lá, aqui ó, presta atenção. Se eu pegar, vamos pegar por partes, tá? A gente vai trabalhar com a soma de dois números. O usuário vai somar dois números, conforme está explicando na apostila. Então eu vou pôr aqui, ó. Então eu vou dividir a minha programação só para vocês entenderem. Eu vou pôr um comentário aqui, ó. Eu vou escrever entrada. Lembra que ela é dividida em três partes. Entrada, eu vou dividir aqui para ficar mais fácil a minha explicação. Processamento e saída, tá? Então vamos lá. Então eu vou pedir para o usuário digitar o primeiro número. Então eu quero pôr uma mensagem na tela e aí eu uso escreva. Escreva, olha, é o verbo, né? Escrever, como a gente viu. E aí eu ponho lá, digite. Por que vai entre aspas, pessoal? Porque ele é um texto. Todo texto dentro do escreva, ele vai entre aspas. Eu vou colocar dois pontos aqui para ele separar, que ele fica mais bonitinho. Beleza, eu segui o exemplo da apostila, tá? Esse escreva aqui, ó, da linha 4. E aí, para eu testar, eu vou no teclado aqui, né? Você já sabe, aperto. E agora vamos executar esse comando. Olha lá para vocês verem, ó, que é o F9, né? Então, na hora que eu executei, olha o que ele apareceu. Eu tô criando um programa. Então, pessoal, eu pus lá, digite um número. Só que o usuário não consegue, ele já põe lá fim da execução, né? Eu só dei uma instrução. O que eu fiz aqui, ó? Eu só escrevi na tela, digite um número. Se eu vim aqui também agora, ó, e pôr só o escreva, digite o segundo número, tá? E vamos. Então vamos lá, pessoal. Olha, aqui, ó, presta atenção, né? Nós temos dois escrevas, né? Então na hora que eu executo, se vocês prestarem atenção, olha lá, ficou na mesma linha, né? Eu escrevi dois textos. Se eu quiser jogar esse texto para baixo, eu venho aqui e põe escreva, ó. E aí eu vou executar. Olha lá, ele vai ficar um em cada linha, beleza? Só que eu não consigo digitar nada, porque eu preciso reservar um espaço na memória. Tudo que eu digito, pessoal, primeiro ele vai para a memória RAM, depois ele é gravado na minha HD, no meu pendrive e assim por diante. Então o que eu preciso fazer? Permitir que o usuário insira os dois primeiros números. E para inserir esses dois primeiros números, eu preciso de variáveis, tá? Essas variáveis nada mais é que são espaços que eu reservo na memória RAM. Então, para eu criar essas variáveis, eu preciso dar os nomes para elas. Olha aqui que ele pôs N1 e N2 para guardar os números que o usuário está digitando. Eu vou pôr no meu, posso pôr qualquer nome, porque eu sou programador. As variáveis eu tenho que declarar elas, que nós falamos declarar variáveis dentro da parte de var. Aí eu vou pôr A e B. E toda variável tem um tipo. Real é um tipo de um número decimal. Inteiro, número inteiro. Se eu pôr caractere, é texto, tá? Agora eu vou ler essa variável. Leia. Quando eu leio, quer dizer que eu estou lendo a informação do usuário, tá? Leia A e leia B. Olha aqui, ele pôs N1 e N2, porque quem fez a apostila preferiu pôr esse nome. Para mudar o exemplo, eu pus A e B. É o nome, sou eu que defino. Nos nomes depois a gente vai ver lá na parte de variável. Não pode ter acento, não pode ter espaço e assim por diante. Tá, beleza. Eu fiz a entrada. Vamos ver como é que ficou? Se eu executar, opa,
10 e 20. Só que não vai acontecer nada, porque eu não fiz nada no meu processamento. Perdão, não vai ter nenhuma operação aritmética nesse processo. Então eu preciso criar o meu processamento, que nada mais é que a soma dos dois números. E para eu somar esses dois números, eu preciso ter uma variável para guardar essa operação aritmética. Aqui está a soma, eu vou colocar C. Então eu vou por C. Esse comandinho significa C recebe a soma de A mais B. Se eu executar, algoritmo executar, por 10 e 20, não acontece nada para o usuário. Para nós programadores, no visual ele aparece que o variável C parece 30. Mas para isso eu preciso pôr a minha saída. Então eu preciso escrever a saída. Para eu escrever a saída, eu ponho escreva e eu ponho a variável C. Algoritmo executo 10 e 20. Olha lá, ficou 30. Só que eu preciso pôr bonitinho, né? Porque eu estou fazendo um programa para o usuário. Então eu venho aqui, ó, eu vou adicionar um texto. O texto é entre aspas, soma, dois pontos, fecha aspas, vírgula. Tá? E eu vou executar 10 mais 20, olha lá, soma 30. Vou tirar aqui, ó, o escreval para ficar mais simpático. Eu executo de novo. Vamos por lá, 15 mais 25. Ficou na mesma linha agora, porque eu tirei o escreval. Dou Enter, olha lá, soma, vai dar 40, né? E nisso nós fizemos o nosso primeiro algoritmo, onde eu tenho a entrada, onde eu vou escrever o texto, o usuário vai digitar o valor da variável através do leia, onde o processador vai calcular o cálculo, né, a soma aqui, a adição, né, então através das regras das variáveis aqui, que eu tenho que C vai receber A mais B, e depois eu vou escrever o meu resultado, né, e assim eu tenho o meu primeiro algoritmo, tá pessoal? Então essa vai ser a nossa primeira videoaula. Depois eu vou citar um outro exemplo lá do blog, tá? Mas para não ficar muito comprida, eu vou fazer essa primeira videoaula e depois eu vou estar disponibilizando a segunda. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na próxima videoaula, tá? Até mais aí, obrigado, valeu!